nós estamos aqui para conversar com você sobre terapia regressiva. Você sabe o que é isso? Você já teve esse trabalho envolvido na sua vida, como cliente, ou como professor, ou como próprio terapeuta? Nós hoje vamos conversar sobre pós-graduação em terapia regressiva. A primeira do mundo. Vem com a gente, porque tem informações interessantíssimas para você. Seja muito bem-vindo, doutor Idalino, seja muito bem-vinda, Vanderly. Nós hoje vamos conversar sobre terapia regressiva. Eu sou Marta Mendes, Instituto Marta Mendes, coordenadora do curso de pós-graduação em São Paulo, e vou apresentar para você hoje o mentor do curso e a nossa professora, a nossa docente, Vanderly Pantoff. Seja muito bem-vindo, doutor Idalino, seja muito bem-vinda, Vanderly. Doutor Idalino, conte para nós que ousadia foi essa de fazer um curso de terapia regressiva como pós-graduação, lato sensu, e com registro no MEC. Conta para nós isso, por favor. Ok, boa tarde, Marta Mendes, boa tarde, querida Vanderly. Queridas, boa tarde. E boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha só, é uma odisseia, né? Onde em 98 nós já tínhamos essa ideia de acessar o inconsciente das pessoas, né? Acessar no sentido terapêutico para podermos ajudar. E aos poucos nós fomos, primeiro aprendemos a hipnose. Foi uma das formas de a gente poder ajudar as pessoas e conversar com o inconsciente das pessoas. E fomos conhecendo, nos aprofundando. Eu morava em São Paulo nessa época, né? E aí tinha alguns colegas, né? Aí em São Paulo, na época, eu era vice-presidente da Associação dos Psicanalistas do Estado de São Paulo, né? Então, nós tínhamos esse trabalho, essas reuniões, que nós discutíamos coisas parecidas de poder ajudar as pessoas. Bom, e aí a coisa foi seguindo, né? Depois eu saí da associação, viajei para Salvador, e aqui, por ser uma cidade mística, por ser uma cidade que o campo magnético nos ajuda a nos aprofundar nesses assuntos, e fomos conhecendo, lendo livros, né? Livros de Edith Fiore, essa turma toda, enfim, a gente foi se aprofundando mais e ficando encantado com tudo isso, né? E aí a gente fez um trabalho com tipo de hipnoterapia, né? Uma espécie de hipnoterapia que eu fiquei muito feliz de ver os resultados. O que acontece? Só que ao trabalhar com a hipnoterapia, terminava as pessoas entrando no estado alterado de consciência e indo para outra vida. E contava a história de outra vida. E eu dizia, olha, eu não acredito nessas coisas. Mas isso eu levei 4 anos nessa briga comigo mesmo. Aí eu contava para os colegas diziam, mas isso aí, meu caro, isso aí é vidas passadas. Eu digo, eu não acredito em vidas passadas devido à minha base da teologia. Eu fui seminarista, né, até os 20 anos, depois eu me afastei. Então, diante disso, eu não acreditava. Aí eu cheguei à conclusão. A conclusão foi, gente, só que acontece que, apesar de eu não acreditar, eu via que tinha resultados. Eu digo, olha, independente de eu acreditar ou não, o resultado acontece. Então, pronto. Isso é para mim o que é mais importante. O objetivo é ajudar as pessoas. E aí, resultado, criamos um grupo de amigos aqui em Salvador, né, que já trabalhava com algo parecido, e aí nós juntamos e chamamos de terapia de vidas passadas, né? Depois passou para regressão de vidas passadas, e aí começou a vir espalhar isso pelo mundo. Porque com outros profissionais. Aí surgiu uma coisa que me encorajou, que foi o trabalho de Brian Weiss. Eu digo, olha só, li os livros do Brian, achei muito interessante, daqui a pouco li muitos outros profissionais, dentre eles o Ugla e outros mais. Eu digo, olha só. E aí entramos por isso aí, formamos a primeira turma, ainda não pós. Formamos a primeira turma, a segunda, a terceira. Na quarta, surgiu uma ideia. Por que não oficializar isto? Por que não trazer para a academia? E aí nós oficializamos a primeira turma, né? Que essa primeira turma de pós-graduação, vou deixar bem claro, surgiu depois que nós
tivemos naquele congresso mundial. Não foi aí, né? A segunda turma foi depois daquele congresso mundial aqui no Brasil, com Milton Menezes. Nós temos essa turma toda. E aí foi surgiu. quando nos conhecemos, né? Foi quando nós tivemos o privilégio, Deus me colocou você no meu caminho, né? Somos irmãos muito conhecidos de vidas passadas que cuidamos dessas coisas e unimos pensamentos e ideias, e aí surgiu, né, o fortalecimento desse trabalho maravilhoso que a gente vem desenvolvendo, tá? De forma acadêmica e com resultados, e aprovado por outros mestres do mundo que aprovam todo o nosso trabalho. E aí estamos aí, ok? Cuidando disso. E agora, isso está sempre evoluindo, e agora nós temos já a segunda turma, onde nós acrescentamos a técnica, né? a disciplina de ressonância psicoterapêutica. Ou seja, o nosso curso hoje não só é o curso de terapia regressiva, mas está associado a ressonância psicoterapêutica e PDI, que é a investigação do inconsciente. Ou seja, está cada vez mais enriquecendo. E tudo isso oficializado por uma faculdade. Que coisa maravilhosa isso, né, doutor Idalino? Porque a responsabilidade, né, de formar profissionais e de trazer professores que têm uma formação maravilhosa, né, uma experiência vasta, né? Claro. Então, nós vamos falar agora um pouquinho com a nossa professora, né, Vanderly Pantoff. Isso. Mas primeiro, Vanderly, eu quero que você se apresente e depois eu tenho já uma pergunta para você. Eu sou Vanderly Pantoff, sou psicanalista, sou hipnoterapeuta, terapeuta em regressão, que é essa maravilhosa técnica, e também em ressonância psicoterapêutica e PDI. Eu sou formada, né, graduada em ADM, administração, e trabalhei 20 anos, pelo menos, nessa área, né, administrando lojas da família, e eu me sentia como se tivesse, como eu posso dizer assim, se eu estivesse me encolhendo, eu precisava buscar algo, eu sentia necessidade de uma busca. Foi quando eu mudei do interior de São Paulo e fui para a Bahia, né? Como diz o doutor Idalino, né? Essa terra mágica. Né? E lá eu me tornei psicanalista. Isso tem mais de 12 anos. E eu amava, né, a psicanálise, é a minha base. Mas em determinado momento, Marta e doutor Idalino, eu sentia que não ia, não avançava, precisava de algo. Diferente do doutor Idalino, eu já acreditava em vidas passadas. Mas a técnica, a psicanálise, como vocês sabem, é da área de humanas, né? Não tem nada a ver com transpessoal, assim, né? Hoje que se abriu mais, mas na época não, era muito mais rígido. E então eu seguia no entendimento de outras vidas apenas como religião. E como técnica eu usava a linha pessoal da psicanálise. Mas eu sentia dificuldades, porque chegava em determinado momento, a terapia não avançava. E aí foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o doutor Idalino, né, e que a gente fez o curso da terapia regressiva, e para mim aí, como eu sempre falo, foi um divisor de águas na minha vida e também na minha profissão. Porque aí aumentou muito mais o fluxo de clientes, e para mim foi muito melhor, porque eu ficava muito trabalhando como pessoa, né? Como cliente, como pessoa. Eu trabalhava muito só o meu espiritual e esquecia tanto do emocional, né? Mesmo sendo psicanalista. Com essa técnica, durante os 20 módulos que nós tivemos, foi um mergulho no meu inconsciente, no meu emocional. Então foi fantástico, porque além da teoria, né, que a técnica traz, você mergulha no seu inconsciente nos módulos através das práticas. Então foi fantástico, foi uma descoberta. Eu me sentia, hoje eu percebo que na época eu era muito tapada, assim, né? Eu só tinha uma visão espiritual, né? Da visão que eu tinha do espiritismo. E eu entendi que com a técnica nós somos seres espirituais, né? Que cada um tem a sua religião para você experienciar, né, para você seguir. Mas a técnica não tem nada a ver com a religião. A técnica, ela traz o ser humano como ser espiritual, emocional, físico,
né, e mental. Então, foi isso que a técnica fez comigo. Ela ampliou minha consciência, como ela faz da prática, né? Quando a gente vai trabalhar com o cliente, vocês mais do que ninguém sabem disso, que é o quê? Uma ampliação de consciência. E isso aconteceu literalmente na minha vida. Eu ampliei a minha consciência, eu entendi o ser humano, o ser completo, né? O ser maravilhoso. E isso fez com que eu me tornasse uma pessoa muito melhor. Eu fui atrás da minha vida, da minha história, descobri o porquê das coisas, tudo por conta dessa técnica. E tudo isso foi acontecendo nesse caminho do percurso do aprendizado. E é isso que eu acho legal, porque a minha irmã agora está fazendo, a Roserli está fazendo aí com você, Marta, né? No Instituto Marta Mendes, em São Paulo. E ela fala, cada vez é uma descoberta, é uma maravilha. Então, vendo ela fazer isso, eu relembro como foi o meu caminho. E às vezes eu vejo ela numa necessidade, numa descoberta que ela está precisando, e eu falo, olha, relaxa, você está no caminho. É você que tem que descobrir isso, e você vai descobrir isso cada módulo, com os professores, com os colegas. E foi assim como aluna, né, que eu me conheci nesse processo. Então, foi fantástico para mim a descoberta da técnica. Eu me aprofundei um pouquinho, falando um pouquinho de mim, né, de como eu entendi isso. Mas isso né? Não é novidade para ninguém. Então, e a gente percebe, né, que assim, esse caminho da técnica, do estudo da técnica, é um caminho desafiador todo o tempo, né? Todos os dias nós somos desafiados a nos superarmos. Isso. Na verdade, a gente vai superar um homem velho que existia dentro da gente, né? E abrindo as possibilidades para que a nossa consciência encontre o caminho que é nosso. E isso eu acho que é a coisa mais rica desse processo. Você vê, né? Você começou como aluna, hoje você é docente do curso, né? Então, conta para nós um pouquinho desse desafio de ser docente do curso. Na verdade, não é um desafio. Para mim, ser docente foi a maior oportunidade que vocês, coordenadores, me proporcionaram. Porque é uma forma de continuar estudando. E a cada módulo é um mergulho no entendimento com que a gente aprende com os alunos, né? Essa troca. Ser docente é uma via de mão dupla. É maravilhoso, você não só oferece, mas como você recebe. É muito aprendizado. É rico demais, né? É rico. E eu tive a oportunidade no último módulo agora, foi fantástico, foi a primeira vez que eu fiz ele online, né? Eu trabalho muito na terapia online, há anos eu trabalho online, atendendo o cliente. Mas para mim, dar aula online foi a primeira vez. Aí sim foi um desafio, posso dizer para você, porque eu não tinha experiência, mas foi maravilhoso, porque a gente dividiu os alunos em classes e as experiências que surgiram foram fantásticas. O doutor Dalino está aí para dizer, foram maravilhosas, não perdeu em nada, pelo menos para mim, eu não senti assim, perda de nada se fosse presencial. Foi maravilhoso, foram se desenvolvidas situações, foram desvendadas situações para as alunas e assim também para mim, né? Naquele momento de aula, naquelas horas de aula, que elas mesmas disseram que há anos que viviam na tentativa dessas descobertas. Então, assim, ser docente para mim é uma oportunidade, que eu só tenho gratidão, porque eu vou dizer para vocês, né? Esse último módulo que parecia, poxa vida, né? Eu até imaginei, você ficar dois dias em frente ao computador o tempo todo, com alguns intervalos, vai ser super estressante e cansativo. Foi o que eu imaginei. Não foi. A gente nem viu a hora passar, né? Eu não vi a hora passar, e eu terminava as aulas, eu estava com adrenalina, uma energia, eu saía para ir caminhar, porque foi fantástico, não teve isso. Por quê? Porque há uma integração nessas aulas, né? Há um cuidado todo. Como você falou, o doutor Idalino, ele desenvolveu um curso através desses módulos, desses pioneiros maravilhosos, né, que nos trouxeram isso. Enquadro aí hoje Hans Tedan, que fez um trabalho maravilhoso, reunindo todos eles também, e foi justamente o módulo do Hans que eu sou apaixonada, né? O doutor Idalino nos trouxe a oportunidade desse curso maravilhoso, que
com o tempo, né, com o tempo, as gerações ainda vão falar muito disso, as futuras gerações, porque nós só estamos aí na pontinha do novelo, né? Há Isso. muito que se descobrir. Uhum. Então, para Acredito. mim, Marta, foi um desafio enquanto, no primeiro momento, por ser online. Mas desde o início, para mim, tem sido uma oportunidade maravilhosa de trabalho, de estudo e de aprendizado. E é tão maravilhoso, né, a gente perceber o quanto os nossos docentes estão envolvidos com o trabalho, né, com o curso. Isso é maravilhoso, é muito rico, porque nós somos uma equipe, né, Vanderly? E a equipe, Então, quando está unida, ela faz o trabalho acontecer de forma harmoniosa, né? mas tudo isso Independente vem dos de desafios, cima, né? Tudo isso vem de quem? De vocês, é a coordenação que nos proporcionam isso, né? A coordenação, ela cria uma forma, ela nos permite trabalhar de forma tranquila, segura, né? Então, tudo vem, eu acho que o exemplo sempre vem de cima, né? Em tudo na nossa vida, o exemplo vem de cima. Então, quando você está diante de uma coordenação dessa, que está ali preocupada, né, no bem-estar de todos, inclusive do docente, é claro que as coisas vão ter um resultado tão positivo como vem acontecendo, né? E tem sido maravilhosa essa experiência. Eu continuo me sentindo aluna, porque eu acho que a gente vai estar sempre aprendendo. E aí, para mim, o que é gratificante, o prazer, é de fazer, assim, montar os módulos como se fosse uma aluna. Então, isso facilita a vida dos meus colegas, futuros colegas terapeutas, né? Então, tem sido muito bom, Marta. O que eu gostaria de aprender neste curso, né? Exatamente. Então, e isso faz com que o profissional, né, o docente, e que ele não deixe de ser aluno, né? Ele consegue ser o professor, o docente, mas com aquela intimidade que ele tinha enquanto aluno. E isso é muito importante para nós, porque nós somos uma equipe, nós trabalhamos enquanto equipe. Não dá para ser diferente, né? E eu venho de um trabalho, eu sempre fui educadora, sempre estive no ramo da educação, né? Como pedagoga. Então, assim, atravessei mais de 20 anos com escola. Então, isso também me trouxe um desenvolvimento pessoal rico, porque eu também fui aluna desse curso, né? E também passei a ser docente e depois vir a ser coordenadora do curso em São Paulo. E aí está o doutor Dalino, que não me deixa mentir sozinha, né, doutor Dalino? Né? O quanto que nós nos envolvemos com esse trabalho. E eu gostaria que você, Dalino, contasse um pouco mais para nós desse desenvolvimento do curso, né? De como ele chegou até o MEC, como que você conseguiu ter o primeiro curso de pós-graduação no mundo em terapia regressiva. Isso é maravilhoso. Para mim é uma ousadia sem fim. Merecimento também, né? Veja bem, não existia nenhum curso de terapia regressiva, tá certo, dentro do MEC. Não existia. E não foi fácil que, na realidade, para chegar aonde chegou, eu andava, quando eu tomei essa decisão, preparei o projeto do curso e andava de faculdade em faculdade, conversando com os diretores e tal, com a coordenação acadêmica, para ver se aceitavam. Quando eles olhavam o título, não, isso aqui não. Isso aqui está mais assim na linha espírita, não. Temos só fazemos cursos na linha acadêmica. De informação. Assim, por vários anos, eu com um projeto de bar de braço, andando para baixo e para cima. Várias universidades, várias faculdades. Até que um dia, uma pessoa que foi aluno do nosso curso, ainda quando era livre, ele se associa a um grupo acadêmico de uma faculdade, compraram uma faculdade, e aí ele foi um dos sócios da faculdade. Como ele já tinha sido aluno, e reconhece o valor, reconhecia o valor do trabalho, aí eu fui até ele. Eu disse, e agora, meu caro? O doutor José Augusto. Eu fui até ele. Me lembro dele. Também Lembra? me lembro. Pois é, eu fui até ele e mostrei o projeto. Ele fez, rapaz, isso é maravilhoso, já aceitei. Reuniu lá os sócios, e aí, ó, assinou lá o projeto, assinou tudo, e saiu a primeira turma, né, de terapia regressiva.
Eu acho que se não tivesse essa adesão por parte dele, porque, olha, tudo vem do alto, eu diria mais alto agora. Por que o alto preparou ele primeiro como aluno para reconhecer o valor? Depois de tanta luta, percebe? Não foi nada à toa. A vida tem caminhos, né? Eu acho tão interessante isso. Entendeu? Ele me permitiu a gente abrir essa caminhada e assim outros mais podem agora, de agora em diante, já que o curso está registrado no MEC, então está dentro da academia. Então, outras faculdades, outros cursos, logicamente, devem estar abrindo o caminho também. Então, a gente tem que agradecer sempre. Quando a gente tem um propósito na vida, a gente tem que correr atrás. Sabe? Correr atrás, porque dá certo. Dá certo, e deu certo. E hoje está aí o curso, né? O curso aí registrado no MEC, funcionando, tá certo? Formando pessoas, formando terapeutas, formando profissionais. E o mais importante disso, gente, é a quantidade de pessoas que são beneficiadas com a técnica da terapia regressiva. A terapia regressiva, ela ajuda as pessoas a se autoconhecer, ela ajuda as pessoas a mudar seu modus vivendi, porque antes é como se essas pessoas vivessem girando em torno de um ponto. Quando ela se autoconhece, quando ela percebe e aqueles pontos que bloqueavam, aquelas crenças limitantes são dissolvidas, a vida da pessoa deslancha. É verdade, a vida da pessoa dá um pulo. Aí outra coisa, se estamos aqui encarnando várias vezes sem resoluções, repetindo encarnações, porque você não conseguiu resolver aqueles pontos aqui, quando você faz esse trabalho do autoconhecimento, desbloquear esses pontos, ameniza, ou seja, abrevia as encarnações, inclusive, na minha forma de pensar, tá certo? O elemento já não leva mais o conflito aqui, porque já está resolvido. Então, para que continuar com esse conflito em uma outra vivência, né, numa outra encapsulação, para tentar resolver, quando, na verdade, ele terá, na nova encapsulação, outros conflitos para resolverem, né? Então, o mais importante de todo esse sacrifício que eu vejo hoje é olhar para as pessoas que fizeram uma terapia regressiva e ver que está mudado. Gente, esse é o maior pagamento. A satisfação que, na realidade, cada um de nós temos diante de nossos clientes, nossos pacientes, chame como você quiser, tá certo? É o resultado disto. Esse é que é o mais importante. Ok? E é tão rico isso, né, Idalino? Porque o crescimento do ser humano é o que nos motiva a estar fazendo todo esse trabalho, né? A estarmos envolvidos nesse trabalho. Eu vejo a Vandergui lá, o trabalho que ela faz, né? A divulgação que ela faz, o empenho que ela tem em colaborar para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, né? Saber viver de forma diferente. E isso é o que mais temos de rico nesse processo da terapia regressiva, né? E outras técnicas que foram sendo agregadas, mas todas com a fundamentação da terapia regressiva. Né? Vanderly, me conta um pouquinho de você enquanto terapeuta de regressão. Então, como terapeuta de regressão, é como eu falei para você, foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque durante os módulos, né, no aprendizado, eu já ia aplicando, por ser psicanalista. Então, logo que eu fui praticando, eu já fui praticando também com os meus clientes. Então, é exatamente isso que o doutor Idalino e você falaram, né? Ver seu cliente descobrir de onde vinha a origem dos seus sofrimentos, né? Entender uma mãe narcisista, uma mãe doente, né? Que eu recebia muitos casos assim, de pessoas extremamente carentes, né? Pelo olhar da criança interior, né? Que trazia aquela carência, aquele sofrimento, por não entender o relacionamento de base, às vezes agressões, às vezes abusos sexuais, e a dor que trazia, porque aquele quem precisa proteger, de repente agredia, abandonava, né, e violentava. E quando a gente faz essa regressão e o adulto de hoje acompanha a criança de ontem que está dolorido, e o adulto de hoje que é capaz de entender, e regredindo, na verdade, né, como diz Mário Quintana, né, o passado está sempre presente. Então, buscando esse passado presente, dolorido, com essa criança, ensinando, tendo a oportunidade de orientar, explicar o que aconteceu, ter a visão, né, de um adulto,
né, orientando, o próprio adulto orientando a criança interior que está sofrida, do trabalho que a regressão nos permite voltar naquela situação e ver com o olhar de fora, do entendimento, e descobrir que esse pai, essa mãe, esses pais, esses cuidadores, eles vinham de sofrimentos também que foram construídos na base familiar deles. Então, isso não tem pagamento, né? Eu sempre digo para os meus clientes, eu preciso receber porque é meu ganha-pão. Mas ver você se libertar disso, e com poucas sessões, né? A gente faz... A psicanálise, às vezes, ficava meses sem ter um tipo de retorno, que às vezes a gente talvez tem até uma anos, única né? sessão. Pois é, até anos, né? Se for de uma forma analítica, aí a gente vai ver que é muito mais anos, muito mais até em anos. E, de repente, 1, 2 sessões. Hoje eu tenho trabalhado com 5 sessões, eu desafio os meus clientes, são 5 sessões, né? Então, eu tenho um fluxo grande de cliente, porque fica... porque 5 sessões... A maioria, a média dos meus clientes de idade é na faixa dos 35 anos, né? Claro que eu tenho cliente de 60 e poucos anos e cliente de 18 anos. Mas essa faixa etária, a gente sabe que não tem tantas crenças, né, presas, né? Então, é muito mais fácil você trabalhar. Então, normalmente, hoje, com 5 sessões nessa faixa etária, tem uma qualidade, assim, de retorno eficientíssimo. Então, eu fico muito feliz, muito satisfeita. E quando você fala que eu estou fazendo uma divulgação, eu faço mesmo. E eu falo, às vezes a pessoa até pode falar, Vanderly, não sei o quê. Né? Vanderly faz isso por gratidão, porque essa técnica realmente revolucionou a minha vida. Hoje eu consigo entender a minha história, eu consigo entender as minhas carências, as minhas dificuldades. E assim como o cliente perdoando, entendendo. E como diz Hans, se compreendeu, já não precisa perdoar, porque já compreendeu. E aí, Marta, você falou que você vem da linha, né, da linha da educação. Eu sempre dizia o seguinte, eu sou administradora, né, e eu trabalhei muito tempo com comércio. Então, eu dizia o seguinte, que jamais eu seria juíza, médica ou professora. Porque eu acho que ambos têm a vida das pessoas nas mãos. É verdade. O destino das pessoas nas mãos. E eu dizia, não quero isso para mim, é muita responsabilidade. Mas o que aconteceu? Eu não podia dizer não para uma técnica dessa, né? Eu precisava levar para as pessoas, porque eu vivi isso. Então, quando você vive, você passa para o outro, você passa de uma forma com muito mais calor, né? Com muito mais profundidade. Então, para mim, tem sido uma viagem assim maravilhosa de autoconhecimento, de entendimento, de ver os meus clientes, o quanto eles têm melhorado dia a dia. E é fantástico, se o profissional hoje, ele sente a dificuldade, né, que está muito ainda preso na linha humanas, se ele se der uma chance de se colocar, de entender o que essa técnica pode fazer na sua vida e na vida do seu cliente, ele não vai pensar 2 vezes. E imediatamente vai se inscrever nesse curso, porque é fantástico, eu tenho certeza maravilhoso. disso. Você sabe, Vanderly, eu tenho, há 30 anos eu tenho consultório, né? Então eu comecei com educação, mas a educação nunca saiu da minha veia, porque eu desde criança me via como professora, né? E o consultório, ele começou assim, como um desafio que eu tinha dentro da escola, para entender os pais de uma forma melhor, para ajudar as crianças de uma forma melhor. E isso tomou um volume que eu me vi atendendo aos pais terapeuticamente. Falei, então eu já entendi o recado. Né? Então foi mudando a minha vida. E também, que assim, o conhecimento, a terapia regressiva entrou na minha vida há quase 30 anos, né? Tanto os florais como a terapia regressiva. Então, foi um movimento que a vida fez quando eu tomei uma decisão. Né? Quando a gente toma decisões... Aí é a palavra correta. Aí as coisas acontecem na vida da gente. Eu lembro muito que o Hans fala assim, que a gente precisa sair daquela coisa de justificativas, né? Isso. É fim de jogo, acabou, não tem mais jogo. Tome a decisão, vai em frente. Né?
E aí eu volto para o doutor Idalino, né, dizendo assim que o quanto foi importante essa decisão dele de pôr a pastinha debaixo do braço, de bater de porta em porta, né, oferecendo este saber, este curso maravilhoso, né? E agora é todo reformulado, né, doutor Idalino? Com certeza, mais ampliado, muito e assim, mais... agora a gente ampliou, né? Porque nós vamos para várias partes do mundo, né? E aí eu quero que o senhor conte para nós desta nova grade, né? Que a gente tem na pós. Isso. E você que está nos assistindo, vai ver aqui, olha, no rodapé, vai ter o site da pós-graduação, para que você possa se informar, você ter a condição de poder tomar a decisão de estar fazendo este curso, porque é um curso maravilhoso, é a primeira pós-graduação do mundo, lato sensu e com registro no MEC. Conta para nós, doutora Idalino, sobre essa nova grade que nós temos na pós-graduação. Pois é. Então, os nossos conteúdos, como eu falei, foram acrescidos de mais dois módulos, né? Mas antes disso, deixa eu falar só um pouquinho. A terapia regressiva não ficou somente nos cursos, nas aulas. Se estávamos formando esses alunos, essas turmas. Bom, e o que fazer com isso? E as reciclagens? E como seriam essas reciclagens? Por que não reunir esses alunos e criarmos congressos aqui no Brasil? É verdade. Para que servem os congressos? Para que possam trocar as experiências. Nós já estamos hoje no 7º congresso, não é isso? Cada 2 anos... Nós tivemos o 7º, né? Nós tivemos o 7º. Exatamente, vai acontecer, né? Fizemos o 7º. Fizemos o 7º. Pronto. Como é que são realizados esses congressos, né? Ou seja, em cada estado. Em cada estado, porque pegamos as pessoas desta área e vamos trocar experiências. Vamos trazer mestres nessa área da terapia regressiva para falar para a gente, trocarmos experiências, né? Então, dessa forma, não foi só a criação do curso, né? Mas e depois? As pessoas se formam e depois? Não, vamos de vez em quando, de ano em ano, 2 anos, já está praticamente no sistema, né? Onde cada 2 anos é num estado. O último congresso foi em São Paulo, o próximo, sempre após um congresso, se determina onde o outro vai acontecer, né? Então, o próximo agora vai acontecer em Minas Gerais. Com essa pandemia, não acredito que vai haver o congresso presencial, mas haverá o congresso online, sim, totalmente online. O mundo mudou, temos que nos adaptar. Assim como algumas aulas do curso, que não eram nada online, sempre presencial, mas agora nós estamos trabalhando com o curso online, tá? Tudo bem. Vamos voltar um pouco, agora vamos voltar para a pergunta da nossa querida irmãzinha, nossa querida colega, a doutora Marta. Então, veja só. O curso hoje, a partir de agora, ele será misto. As disciplinas que realmente têm mais teoria, logicamente, serão online. Então, as disciplinas que exigem mais prática, sim, aí vamos ter que fazer presencial. Agora, o nosso curso não é somente a formação acadêmica. O nosso curso são 3 formações, em um só. Em primeiro lugar, a pessoa entra, se matricula, tá certo? São selecionados, nem todos podem participar, tá certo? Na sua ficha de inscrição, nós podemos selecionar. Eu me lembro que na primeira turma tinha quase 50 pessoas se inscrevendo para o curso, como novidade. Não, nós fizemos a turma com 17 pessoas. Porque para que colocar qualquer um curioso lá? Só para ter o título de pós-graduado, de um especialista? Não. Nossa intenção não é somente formar a pessoa como um especialista em terapia regressiva, é muito mais. Quais são essas 3 formações? A parte acadêmica, que é natural, tá certo? Que é aquela parte teórica, acadêmica, etc, etc. A parte da construção da consciência terapêutica, que ele desenvolve, como a nossa colega Vanderly desenvolveu aí, né? Explicou, né? Que fez a mudança. Não sei como é que ela falou, não me recordo as palavras. Mas não adianta a pessoa ter a formação acadêmica se não tiver a consciência terapêutica. Tem que desenvolver juntos. Tem que desenvolver juntos, senão não adianta só para ter o título. E também a parte
de ele trabalhar como seu próprio laboratório, onde ele vivencia não só nas práticas, como também ele, para ter o certificado e a conclusão do curso, ele precisa fazer a sua terapia regressiva também. Ele tem que aprender a vivenciar aquilo que ele vai vivenciar com o outro, passar com o outro. Você entende? São 3 aspectos da nossa pós-graduação. A formação acadêmica, a formação onde ele é o laboratório, onde ele vai passar pela experiência do qual ele vai depois passar aos seus pacientes também pelo processo, ele precisa entender, precisa vivenciar na pele. E o desenvolvimento, tá, da consciência terapêutica. Então, o nosso curso, ele parte por isso aí. Bom, partindo desse princípio, peraí. Então, por que não acrescentar a ressonância psicoterapêutica com PDI? Para que serve a PDI? Para promover a investigação da origem dos conflitos que estão lá nos porões do inconsciente da pessoa. É mais rápido, ele faz direto, você cria uma parceria, com a PDI você aprende a criar uma parceria com o inconsciente do seu paciente. Por quê? Aí você me diz assim, mas fazer regressão também não é trabalhar com o inconsciente? É. A única coisa é que quando você está fazendo um trabalho de terapia regressiva com o teu paciente, o inconsciente dele ele só faz o que você pede que ele faça. Ele só faz a parte dele. Mas na PDI, quando se estabelece a PDI, é diferente. Você chama ele, faz uma parceria com o inconsciente da pessoa, que ele passa a ser seu coterapeuta. Ele vai lhe passar informações que são difíceis. Porque na terapia regressiva, quando você não faz a PDI, o inconsciente do seu cliente, ele apenas só passa aquilo que ele pode passar. Porque o papel dele é proteger toda a estrutura psicológica da pessoa. Então, às vezes, ele pode passar uma informação que não é completa. Mas quando você faz a parceria, quando você pede para ele algumas informações, ele vai buscar, porque aí você faz ele tomar consciência que os dois juntos estão querendo o melhor para a sua forma física, para a sua personalidade. Entendeu? Nessa parceria, o que acontece? Então, partindo desse princípio, eu digo, por que não aprofundar mais a técnica da terapia regressiva? Quando você aprende a fazer essa parceria. E pronto, com a PDI. E a ressonância? A ressonância é fazer a regressão baseando nesse mapa que você tem dessa parceria. Então, você já vai direto. Então, hoje, o nosso curso ele agora está trabalhando também com a ressonância psicoterapêutica e a PDI. Isso vem, né, trazer maior especificidade na prática e maior resultados, com menos tempo. Doutor Idalino, é tão rico, né, poder ouvir o senhor falar sobre isso, né, e mais rico ainda é saber que isso está inserido no nosso trabalho, né, no nosso curso. Com certeza, né? Com certeza. E o quanto, né, essa técnica beneficia quem está longe da gente, quem não pode estar presente no nosso consultório, não é verdade? Então, isso favorece muito o trabalho do terapeuta de regressão. Com certeza. Porque ele pode aplicar tanto no consultório dele, como fora do consultório, né? Uma pessoa que está longe, está aí a Vanderly, que faz isso com tanta maestria, né? E tantos outros alunos que a gente tem, que já estão trabalhando com a terapia de ressonância psicoterapêutica. Isso, gente, é fantástico. Mas, doutor Idalino, eu gostaria que o senhor me contasse mais uma coisa. Como é que surgiu essa ideia do congresso? Né, dos congressos, que nós já vamos para o 8º congresso, né? Como é que surgiu isso e o que isso teve como impulso para esse processo da terapia regressiva na academia? Pois é. Eu já tinha essa ideia a partir do momento que nós criamos também uma associação no ano 98 que chamou a Associação a BTR, Associação Brasileira de Terapia Regressiva. Nós criamos essa associação em 97. Bom, mas espera aí, foi criada a associação, mas ia ter que ficar parada? Mas para que mesmo essa associação? Primeiro, para congregar as pessoas, promover cursos, sim, e as pessoas depois até se filiar ou não. Mas espera aí, e essa associação? Quais são as atividades, ou seja, bastante ativas que ela pode promover?
no Congresso Mundial, aqui no Brasil, onde colegas do mundo todo, Hans e outros mais estavam presentes, o Ugla e tudo mais, nós vislumbramos algo fantástico. Eu digo, gente, se eles estão fazendo isso mundialmente em vários países, nós podemos fazer a mesma coisa em vários estados. Foi uma questão de inspiração. E automaticamente eu conheci, né? E aí, ainda já não dormi durante o congresso, né? Já pensando como seria, como puxa vida. Aí, quando eu fui fazer a ligação de tudo, eu digo, é isso que está faltando. É isso que está faltando. Aí, por coincidência, era o Alto, né? Aí me colocou Martinha, né? O Marta no meu caminho. Conheci também o Davidson Lemela, ou seja, eu fui conhecendo pessoas. E aí, resultado, falei da técnica, aí eles disseram, peraí, eu disse, e que tal nós fazermos? Vamos fazer? Bom, todo mundo aceitou. Foram 4 pessoas que aceitaram. Quando aceitaram, e aí eles mesmos escolheram para ser feito o primeiro aqui na Bahia. E fizemos aqui o primeiro na Bahia, que foi maravilhoso. Daí em diante não parou mais. Foi sensacional, né? E assim, o quanto que é rico fazer a parte do congresso, não só na organização, né? Mas assim, de trazer os palestrantes, de organizar os assuntos, os temas, né? Relacionados à terapia regressiva, que são tantos temas, tantos trabalhos importantes, né? E poder realizar isso e ver o resultado disso. As pessoas saírem felizes pelo que elas ouviram e viram num congresso. Isso é muito, muito, muito importante para nós, né? Enquanto organizadores, né, Idalino, que fazemos esse movimento há quanto tempo, né? E das pessoas que vão chegando, né, para atuar conosco, nós somos uma equipe, né, para atuar conosco nesse desenvolvimento dos congressos, né? O que eu quero que você me fale agora, Idalino, sobre os professores, como é que eles são convidados, né? O que a gente leva em consideração na convocação não, num convite, que acaba sendo uma convocação que diz assim, você não vai escapar de nós, porque nós queremos você, né? Isso. Mas nesse convite, o que é levado em consideração na escolha dos professores? Ok. Por ser um curso acadêmico, por ser um curso de pós-graduação lato sensu, porque tem diferença. Um curso de pós-graduação que você vai fazer, que se ele é registrado no MEC, ele é obrigado a ser lato sensu. E o que quer dizer a palavra lato sensu? Lato sensu, dentro do MEC, quer dizer especialista. Stricto sensu é para mestrado e doutorado. Ou seja, o mestrado e o doutorado também é uma pós-graduação ampla, ok? Mas é muito mais ampla. Mas o lato sensu quer dizer uma pós-graduação curta, de 2 anos e pouco. Então, o MEC exige para que esses docentes tenham algumas qualificações e sigam algumas normas. Pode ser um professor, pode ser um especialista. Mas por que não escolher pessoas e profissionais com competência? Não podem ser qualquer professores, não podem ser convidados qualquer professores. Tem que ser pessoas que nós ficamos observando durante o curso, o trabalho, até um terapeuta regressivo ali, a gente começa a pesquisar esse profissional. Né? Conhecer a pessoa, né? Isso que eu acho que é importante. A gente conhece a pessoa antes do profissional, né? Não é? A gente conhece, a gente vê a capacidade. Bom, atende os registros do MEC? Atende. Ela pode ser um especialista? Pode. Então, ok. Se tiver um mestre, não importa. Nós temos esses 3 níveis. O professor pode ser o especialista, pode ser o mestre, pode ser o doutor e pode ser um pós-doc também, que na verdade faz parte, né? Então, na realidade, nós vamos observar nele mais não é nem o título, é mais a capacidade, a forma de como se comunicar, porque ele pode saber muito, mas talvez não saiba se comunicar. Então, nós observamos tudo isso, e aí ele é convidado, quando ele passa por todos esses crivos de avaliação, ele é convidado para ser docente do grupo, ok? Da turma, do curso em si, dessa formação. Ok? Da habilidade de trabalhar em equipe, né, Idalino? Eu acho que é importante a gente citar isso, né? O professor ter a habilidade também de trabalhar como equipe,
né? Não só Isso, com os alunos, mas claro. com os outros professores, né? Os outros Perfeito. integrantes Uhum. da faculdade. Perfeito. Né? Tudo isso exatamente acontece. Então, dessa Vanderlei, forma, vou pode dizer para falar. vocês que estou muito feliz, vocês também felizes, né? Eu acho que cada um que faz o seu papel bem feito, eu acho que é muito importante, porque esse atônimo dos judeus, por que eles crescem? Porque é um povo diferente, eles fazem muito bem feito aquilo que sabem fazer. Percebe? Por isso que eles crescem. Eles se apoiam, eles trabalham em equipe, percebe? Então, aquilo é cultivado, eles fazem com isso é que é mais importante, isso que eu vejo na nossa equipe. Isso Eu sou muito grata por fazer parte dessa equipe, viu, Idalino? Muito grata. Eu também. Eu também. Muito bom. Maravilha. Vanderlei, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, uma mensagem sobre como é este curso e como é que isso vai poder ser aplicado na vida deles, tanto pessoal quanto profissional. Nós já estamos chegando ao fim da nossa entrevista aqui, da nossa bate-papo. Por isso, como você falou, decisão hoje de estarmos aqui para poder trazer para vocês esse conhecimento. E tudo começa. Então, se você que está nos assistindo quer ser feliz, independente se você trabalha ou não, mas você quer ser feliz, esse curso é para você. Por quê? Falou aqui, é um mergulho no seu inconsciente. É você se descobrir como ser humano, saber de vida. É descobrir que vale a pena viver e que existem inúmeros caminhos a percorrer. E quem decide é você. Quando você toma essa primeira decisão, que é então esse curso fez isso com a minha vida, ser feliz. E eu comecei a fazer esse curso, foi que ele me trouxe o aprendizado, porque muitas pessoas fogem de se autoconhecer, com medo de se frustrar. Mas frustrar quê? Somos seres divinos, somos herdeiros de Deus. Então temos tudo que Deus nos colocou dentro de nós. O problema é porque sofremos, porque só nos focamos no ruim, no sofrimento e na dor. E esse curso ele vem libertar todos nós dessa crença de sofrimento e dor. Ele é prosperidade, ele é beleza. Esse curso eu aprendi a mergulhar em toda essa beleza, toda essa prosperidade, toda essa dinâmica que o mundo, que o planeta. E a terapia regressiva, ela faz com que a gente vá buscar isso que está dentro de nós. Porque não adianta nada do mundo aqui fora, se dentro a gente não estiver bem. Então, tome uma decisão. É isso. Muito obrigada, Vanderlei. É exatamente isso, tomar uma decisão. Fim de jogo com o homem velho, né? Dar oportunidade para a sua consciência se expandir e trazer um momento muito melhor para a sua vida, não é? Doutor Idalino, por favor, deixe uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, né, na verdade? Isso. Dizem que nada acontece por acaso. E se você que está nos assistindo está aqui, sejam bem-vindos, porque nós estamos falando de algo que você já procura há muito tempo. Como dar um direcionamento à sua vida. Não é isso mesmo? Então, aproveite esse momento. Reflita e tome essa decisão. E vamos em frente. Muito obrigada. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos. Vocês que estão nos assistindo neste momento, participando do chat ao vivo conosco, né? Seja bem-vindo.
Tome a decisão certa para que você tenha uma vida melhor. Gratidão, estamos à disposição de vocês. Obrigada. E aqui, ó, o site do nosso curso. Gratidão. Até breve. Até breve. Obrigada. Ok. Até.